E aí, seres humanos, tudo bem? Estamos aí de volta hoje, dia 3, né? Primeira semana de setembro. Nós vamos com 2 aulas hoje, ok? Semana que vem, semana do dia 8, nós retomamos uma aula Clécio, uma aula eu. Uma aula Clécio, uma aula eu, até o fim do mês, que já está aí, né, com a prova, tá certo? Então, vamos nessa. Vamos falar um pouco hoje sobre período entre guerras e todos os elementos que compõem o período entre guerras. Vamos entrar na Segunda Guerra Mundial e tendo tempo viável, a gente entra aí no contexto da Guerra Fria, que é um contexto mais salpicado, tá bom? Então vamos lá, vamos nessa. Chame seu amigo, chame sua amiga e vamos juntos.
Pessoal, vamos começar da seguinte maneira. Nós temos aqui um contexto pós-Primeira Guerra Mundial. Os anos 20, o mundo vivia uma situação muito diferente da situação construída até 1914. Os efeitos da guerra tinham sido extremamente severos com o continente europeu. Mesmo os países vencedores passavam por grandes dificuldades, como se tivessem perdido o conflito. O alto investimento na guerra total fez com que as finanças dos países envolvidos no continente europeu, no conflito da Primeira Guerra, fez com que essas finanças entrassem numa recessão, gerando reflexos extremamente negativos na sociedade. O lance é que a Europa viver uma situação dessa faz total sentido, porque além de praticamente todos os países europeus estarem envolvidos direto ou indiretamente no conflito, a Europa foi o palco da destruição, foi o palco onde as batalhas aconteceram. Então havia ali um cenário onde a reconstrução deveria ser quase que completa e os esforços deveriam ser muito grandes. Vamos tentar entender não só a realidade da Europa pós-guerra, como também a realidade específica de alemães e italianos, porque isso muito nos interessa no contexto do entreguerras, que vai exatamente da década de 20 à década de 30. Essas duas décadas que compõem o entreguerras serão décadas decisivas para que lá na frente a Segunda Guerra Mundial seja uma realidade. Vamos aqui. Europa, então, com reflexos negativos da guerra. Você tem uma crise econômica latente. Os países não só precisam de capital para reconstruir as suas estruturas, a sua sociedade, as suas cidades, os seus serviços, mas ao mesmo tempo eles estão pagando dívidas com os Estados Unidos, que durante a maior parte do período do conflito apenas investiu na guerra. Então você tem uma crise econômica principalmente por causa desses dois fatores. Esforço muito grande para a reconstrução e um esforço muito grande para pagar a dívida com os Estados Unidos. Obviamente, nós teremos uma crise social. E isso se reflete, por exemplo, no desemprego. Nós temos aqui, tanto no campo como nas cidades, um índice muito alto de desemprego. E, obviamente, a inflação. A inflação vai afetar. E, na verdade, o contexto inflacionário ele afeta mais as classes pobres, né? As classes ricas não sentem tanto, mas as classes pobres vão sentir bastante. Então, a crise social, ela não é só pelo desemprego, mas pelo alto valor dos produtos básicos. Fenômenos até que normais num pós-guerra, ok? Então, crise social como resultado de uma crise econômica. E aqui, dentro desse contexto calamitoso, nós temos o esforço para a reconstrução do continente em termos de cidade, estrutura, serviço, economia, sociedade. Bom, dentro dessa realidade aqui, eu quero chamar a sua atenção para a Alemanha. A Alemanha, um país da Tríplice Aliança, culpado pela guerra no Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi extremamente maléfico para a Alemanha. Sua economia ficou minada por mais de 10 anos. A sua possibilidade de desenvolvimento militar também. Os alemães perderam muitos territórios e assim deixaram de angariar impostos e explorar riquezas naturais, como era o caso do território de Alsácia-Lorena rico em minério. O grande lance é que a Alemanha ela vai sofrer de uma maneira severa esses efeitos do Tratado de Versalhes, e isso vai fazer com que a Alemanha seja, durante a década de 20, seja inexpressiva no cenário. Aquela Alemanha que pós-unificação virou uma espécie de segunda potência no continente, a ponto de rivalizar com a Inglaterra, e que entrou na guerra como favorita, com o apoio praticamente todo do país, agora se vê numa situação muito difícil, porque o continente, o mundo a condena por causa da Primeira Guerra e de todos os efeitos,
E ela padece com os efeitos negativos do Tratado de Versalhes, que não deixam a sua economia respirar, não deixam o seu militarismo respirar, logo o alemão estará na miséria. O alemão comum estará passando fome, o desempregado, ou morando na rua. É um cenário parcial da Alemanha, tá? A Itália vem com uma realidade muito específica. Como vocês bem sabem, no Pacto de Londres de 1915, a Itália muda de lado na guerra, ela deixa a Tríplice Aliança e passa para o lado da Tríplice Entente. Até o final da guerra, a Tríplice Entente então vence o conflito com a intervenção estadunidense e o acordo com a Itália começaria logo após o fim da guerra, onde ela teria, segundo os países responsáveis pelo tratado, especificamente França e Inglaterra, a Itália teria um protagonismo imperialista em algumas regiões da África. Ela teria acesso àquilo que foi difícil para ela no século XIX. Só que quando a guerra acaba, e você tem, obviamente, um mapa redesenhado, uma geopolítica diferente, nós teremos, então, a Itália do lado vencedor, mas vivendo como uma perdedora, padecendo dos efeitos econômicos, né, inflacionários, o desemprego, a inflação, a crise econômica, a crise social, e mesmo ao lado dos vencedores, não teve nenhum bônus, só teve ônus. Então a realidade italiana é a realidade de um país que perdeu a guerra, embora o seu nome esteja no rol dos vencedores. O acordo do Pacto de Londres que fez a Itália mudar de lado não foi cumprido. A Itália foi abandonada pelos vencedores no não cumprimento do acordo. Nós temos dois grandes problemas aqui, pessoal. Porque esse contexto aqui, geral, né? Esse contexto geral da Europa, somado com esse contexto específico de alemães e italianos, é justamente o contexto de crise que vai favorecer a ascensão de lideranças carismáticas. Bom, lideranças carismáticas. Vamos dar um pause na realidade europeia e vamos então no mesmo contexto, só que nos Estados Unidos. Década de 20 nos Estados Unidos, American Way of Life, ou o jeito americano de viver. Os Estados Unidos, segundo alguns autores, já no início do século XX, estavam no posto de potência mundial, porque fizeram seu dever de casa ao longo do século XIX, expansão para o oeste, guerra civil com a vitória do norte de modelo industrial burguês. Então, nesse momento, início do século XX e no pós-guerra, nós teremos o país, Estados Unidos, vivendo o sonho americano, vivendo um momento de prosperidade, de desenvolvimento, de lucro, né, de produção. Olha só como é diferente, né? Eu tenho um crescimento industrial. Essa realidade já era uma realidade da década de 70 do século XIX, tá certo? Os Estados Unidos, então, desenvolvendo a sua indústria, que era o modelo do norte, que tomou o país. Então você tem um crescimento industrial muito grande no século XX. Você vai ter o poder de consumo do cidadão estadunidense altíssimo, né? À medida que você tinha uma produção industrial, você tinha a propaganda para a venda daquele produto. Então o poder de consumo do americano, do estadunidense, estava muito alto. Então as pessoas, da maior parte, principalmente em Nova York, que é a capital do mundo, né? Você tem de tudo lá. As pessoas viviam como se estivessem vivendo os melhores anos de suas vidas, comprando como se não tivesse amanhã, festejando, enfim, consumindo horrores. Esse é o jeito americano de viver, né? Consumir para gerar o bem-estar. Essa era a realidade cotidiana dos Estados Unidos no início dos anos 20, tá? Então você tem crescimento industrial, o poder de consumo lá no alto, beleza? Os Estados Unidos, assumindo uma postura de potência, também assumem uma postura estratégica no mundo, porque eles são os maiores credores da Europa. Eles não só definiram o conflito, como também os países europeus que ganharam a guerra devem a alma para os Estados Unidos. Então ele está numa posição estratégica, numa posição interessante. 70% dos produtos, aproximadamente, tá, pessoal? Aproximadamente 70% dos produtos industrializados que circulavam no mundo
era dos Estados Unidos. Aproximadamente 70%. Mais da metade dos produtos industrializados consumidos no mundo vinha só dos Estados Unidos. Saía só dos Estados Unidos, ou seja, os caras estavam com um poder de exportação enorme, uma prosperidade enorme, um protagonismo comercial inédito na história daquele país, que sobrepunha a antiga metrópole, que era a Inglaterra, né? Então, nós temos essa realidade, e essa realidade de crescimento é uma realidade de crescimento acelerado, viu? Não se enganem. Um crescimento acelerado. E é aí também que reside uma parte interessante da continuação. Bom, aqui, galera, nós temos as duas realidades, tanto dos Estados Unidos como Europa, no início dos anos 20. Ou seja, no momento logo após, no contexto logo após o fim da guerra, a poeira baixando, o pessoal vendo o que tinha acontecido. Então, o início dos anos 20 para a Europa é de um jeito, é negativo. O início dos anos 20 para os Estados Unidos é completamente positivo, tá? Bom, professor, por qual motivo a Itália vivia como perdedora pós-guerra? Giovanni, porque a Itália, ela não entrou, por exemplo, como um país que receberia da Alemanha indenização pela guerra. Um dos elementos do Tratado de Versalhes era o pagamento de indenizações por parte da Alemanha aos vencedores do conflito. A Itália não entra como uma recebedora dessa indenização. No mais, os acordos que os países estavam fazendo de mútua ajuda, inclusive a intervenção dos Estados Unidos em elementos econômicos, não incluía a Itália. Por isso que ela vivia como uma perdedora. Além de uma realidade de crise generalizada, que é geral mesmo aqui, né? Ela não fazia parte, ela não dialogava com os vencedores, nem com os Estados Unidos, para tentar reaver sua economia naquele momento. Né? Por isso que ela vivia como um país perdedor, que não dialoga com o vencedor para a reconstrução. Tá bom? Bom, duas realidades completamente distintas. E aí nós temos alguns pequenos monstros, né, sendo criados aqui, mas ninguém percebia. Ninguém percebia. Essa crise, pessoal, vamos pegar aqui uma realidade europeia. Quando eu disse para vocês que essa crise criava um ambiente para a ascensão de lideranças carismáticas, eu quero chamar a sua atenção aqui para a Itália e Benito Mussolini. Amigos, Benito Mussolini sempre foi um protagonista político, mesmo nos tempos de escola. Líder de grêmio estudantil, um cara de uma fala que chamava a atenção de todos, uma voz imposta que chamava a atenção de quem estivesse no ambiente. Um homem notável. Criou um grupo chamado Faccio di Combattimento. Um pequeno grupo que tecia críticas ao contexto e arrumava culpados para a crise do contexto. Como um pequeno grupo, criticava sem medidas. O Faccio di Combattimento, que começa com 30 até 60 membros, um pequeno grupo político relativamente radical, vai tecer críticas pesadas ao modelo democrático e liberal. Nesse momento, onde o mundo vive os reverbes da Primeira Guerra Mundial, encontra-se um culpado para essa crise. Os países vencedores. Os países que levantam a bandeira capitalista, países que levantam a bandeira da democracia liberal, não tiveram competência para levar uma guerra sem descontrolar-se economicamente. Benito Mussolini passa a culpar a democracia liberal pela situação. Benito Mussolini passa a criticar o modelo usado por ingleses, norte-americanos e franceses e os coloca como culpados de tudo que a Itália passava, e não só a Itália, como todos os países europeus que estavam em frangalhos por causa da guerra. Então, o discurso do Benito Mussolini é um discurso carismático, ele tem adeptos, porque, de fato, o que ele fala
para quem está na crise faz total sentido. Ele arruma um culpado e fala dos efeitos. Quem está passando fome ou quem é muito rico e está com um problema nos seus negócios vai olhar para isso e vai dizer: uau, meu Deus, esse cara tem completa razão. Então Benito Mussolini começa então a pegar o ambiente de crise, jogar no ventilador e arrumar um culpado. E num quarto momento, ele pega a crise, joga no ventilador, ou seja, ele vai falando da crise para as pessoas, arruma um culpado para essa crise e passa a se colocar como a solução. Onde ele dizia que a solução para a Itália, a solução para a crise europeia, era a consolidação de um Estado forte, onde esse Estado estaria sobre o cidadão, onde esse Estado seria o responsável por gerir os diversos setores para alinhar a economia, alinhar uma economia saudável. Critica-se a democracia e prega-se sobre um Estado soberano. Esse discurso de Mussolini vai fazer completo sentido para classes trabalhadoras que passavam por dificuldades e para os burgueses que tinham seus negócios ameaçados. Dessa maneira, o fátio de combatimento cresce, ganha adeptos e vira algo extremamente notável na Itália. Assim, gente, Benito Mussolini, com seus camisas negras, promove então a marcha sobre Roma em 1922. O ano de 1922 é o ano também onde o Partido Comunista foi criado, né? O Partido Comunista Russo, no contexto ali da Revolução Russa, né? Em 22, então, marcha sobre Roma, um fato que vai reunir aproximadamente 60 mil pessoas. E essas 60 mil pessoas marchavam com base nos discursos de Mussolini, apoiando o Mussolini para que ele pudesse ter espaço no governo e assim dar as diretrizes para uma nova Itália, para uma Itália mais forte, uma Itália onde o Estado conduz os setores e melhora a situação. O rei Vítor Emanuel III, rei de uma monarquia constitucional, observa toda aquela movimentação, e um rei numa monarquia constitucional, cara, é ridículo, né? Ele não tem tanto protagonismo assim, recebe mais pressão do que atua. O lance é que o Vítor Emanuel III cede à pressão gerada pela marcha sobre Roma e passa então a convocar Benito Mussolini para assumir a chancelaria, para assumir o cargo de primeiro-ministro italiano. Mussolini agora é primeiro-ministro e o seu partido é o Partido Fascista. Partido Fascista Italiano. Ele chega ao poder com o seu discurso lógico, utilizando-se de uma situação calamitosa e se colocando como salvador da pátria. Sim, uma liderança carismática. Dessa maneira, pessoal, a Itália passa então a se submeter ao que seriam as diretrizes e os ditames do fascismo italiano. Mussolini chega ao poder primeiro, né? Hitler chega uns 11 anos depois. E a partir do ano de 1922, Mussolini então passa a colocar em prática as diretrizes fascistas, as diretrizes de um governo onde o Estado manda, as diretrizes de um governo onde o Estado controla o sistema educacional, controla a propriedade privada, controla o espaço privado, né? Porque você tem, por exemplo, nas escolas, o Mussolini vai começar a implantar uma educação fascista, que aí os livros da nossa bibliografia vão classificar assim, né? Onde há uma espécie de militarização das escolas. Nos refeitórios das escolas, você vai ter a foto do Mussolini. Então, antes de entrar no refeitório, você vai fazer essa saudação,
que foi o Mussolini que criou e não Hitler, tá? Ficou famosa com ele. Hoje, se você falar Heil Hitler, cara, isso dá prisão, né? E essa saudação aqui foi a saudação que o Mussolini criou. Então a criançada ia entrar no refeitório ou na sala, saudava a foto dele e entrava. Isso é fascismo. O fascismo, ele insere na sociedade, ele insere no cotidiano da sociedade o culto ao líder. Então você vai entrar numa repartição pública, tem a foto do Mussolini lá, você vai fazer a saudação para a foto e vai fazer o que você tem que fazer. O fascismo fala-se de culto ao líder. Um regime totalitário cultua o líder. Entende? Dessa maneira, o primeiro-ministro, partido fascista, né? O primeiro-ministro italiano passa a colocar em prática essas diretrizes fascistas. Passa a perseguir comunistas. Os comunistas na Itália passam a ser perseguidos. E há uma espécie de entrave, né? Alguns líderes fascistas não compactuavam com os ideais socialistas, porque eles não entendiam a lógica de trabalhadores subirem ao poder. O trabalhador é um instrumento do Estado para fazer o Estado funcionar, e não alguém que pode chegar e controlar o Estado. Essa era a birra dos fascistas com os comunistas, os socialistas. A ascensão do proletariado, né? Ascensão do proletariado para quê? Se o proletariado trabalha para fazer o Estado funcionar. Não tem ascensão não, brother. Você trabalha aí, a gente cria emprego e você trabalha. Tanto é que você tem, por exemplo, o Mussolini criando a Carta do Trabalho, ou chamado também de Carta del Lavoro. E na Carta del Lavoro, os trabalhadores têm uma gama de direitos. Interessante, essa Carta do Lavoro, galera, a Carta do Trabalho italiana, serviu de modelo para a nossa legislação de 43, né? A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho do presidente Vargas, que passou a vigorar em 43, ela tem como primeiro modelo a Carta do Mussolini, né? No que diz respeito a direitos trabalhistas. Então o Estado fascista, ele cria emprego, né? Ele cria uma gama de empregos, ele cria uma gama de direitos trabalhistas. Só que no caso aqui, pessoal, os trabalhadores que foram contemplados por essa legislação trabalhista, eles não poderiam fazer greve. No Estado fascista, a greve é crime. Manifestação trabalhista é crime. Por isso que há um embasamento da Carta do Trabalho, ou seja, uma legislação que ampara em alguns aspectos o trabalhador, justamente para que ele não tenha, né, protagonismo no sentido de requerer direitos trabalhistas. Então, a Carta do Lavoro é uma espécie de mecanismo que controla os trabalhadores. Dá uma série de benefícios, mas os controla. Os mantém no lugar para que no lugar eles possam produzir e produzindo sustentem o Estado. Faz sentido para você? Então a Carta do Lavoro é um dos mecanismos da política fascista do Mussolini. Além do que, além da perseguição a opositores e também censura à imprensa, que é um elemento que faz parte do governo fascista, é um governo totalitário, né? Você também tem a ideia que envolve o corporativismo, né? Os fascistas são corporativistas, então eles vão lutar, eles vão jogar o jogo político com aqueles que estão do lado deles. E quem não alinha com eles passa a ser extremamente perseguido. O corporativismo dentro de um Estado fascista envolve a perseguição de um opositor, seja ele declarado ou não. Basta você não alinhar com o governo que você já automaticamente passa a ser alvo em potencial de uma perseguição, de uma censura. Então, além do culto ao líder, além da questão da gama dos direitos trabalhistas, além da censura à imprensa, você tem a perseguição aos opositores. E ao longo da década de 20, Mussolini consolidou isso na Itália a ponto de melhorar significativamente a Itália.
Aqui, galera, um dos elementos que faz parte do fascismo é o nacionalismo. Só que é o nacionalismo extremo. Ele começa como um nacionalismo comum, mas depois passa a ser extremo. Por quê? O nacionalismo ele vai valorizar o que é próprio daquele país. Então vai valorizar o trabalhador, vai valorizar a indústria interna, vai valorizar o produto interno. Então você tem ali um país supervalorizado e funcionando. E é por isso que os índices econômicos desses países fascistas aqui no Entreguerras são índices positivos. Você tem emprego, você tem produção, você tem um PIB legal, você tem superávit. Porque os caras investem no país, eles são nacionalistas. Só que o fascismo geralmente mostra um nacionalismo extremo, que é odiar o estrangeiro, né? Dependendo do que for o estrangeiro. Mas, no geral, há uma supervalorização da sua cultura e uma certa demonização da cultura dos outros. E aqui o Mussolini vai desenvolver isso de uma forma mais tímida. Quem vai fazer isso mais é o Hitler. E aí, quando chega o ano de 1929, Mussolini faz um acordo com a igreja. A igreja, que estava na região do Lácio, perto dos estados pontifícios, né? A igreja tinha uma certa resistência à política fascista, porque ela já se mostrava autoritária. E aí o Mussolini, sabendo que a igreja é histórica na Itália, e que ele não poderia, não é competir, mas ele não poderia realizar nenhuma ação radical contra a igreja, senão ele ganharia uma impopularidade mundial. Então o que ele faz? Acordo. Ele pede à igreja um apoio ao regime fascista dele. Ele vai manter o ensino religioso nas escolas, tá? Embora a educação seja extremamente militarizada, positivista, mas ele vai manter o ensino religioso nas escolas. Vai dar à igreja autonomia e soberania sobre um território de 0,4 quilômetros. Em troca, ele quer o apoio da igreja ao fascismo. Ele quer o apoio do Papa ao governo dele. E aí, em 29, nós temos o famoso... Vou colocar aqui em cima, gente. Puxa aí. Tratado de Latrão. Latrão porque foi feito na região do Lácio. Latrão. E nesse tratado de Latrão, Mussolini não só recebe o apoio do Papa ao seu regime fascista, o que vai legitimá-lo na Europa, como então ele vai dar em troca o Vaticano, como sendo de autonomia e soberania da igreja. Então o Papa é um líder de Estado, né? Religioso e líder de Estado, e mantendo ali o ensino religioso nas escolas, por causa do histórico da tradição da Igreja de Roma. Ou seja, galera, ao longo da década de 20, o Mussolini foi construindo as suas veias fascistas assim. Além do que, o fascismo geralmente tem pretensão expansionista, né? O fascismo original, que é o fascismo europeu, tem pretensão expansionista. Então, Mussolini, utilizando da força que ele tinha naquele momento, ele passa a fazer verdadeiras incursões sobre o continente africano, que eram os territórios que deveriam pertencer à Itália com base no Pacto de Londres feito na Primeira Guerra Mundial. Então, Mussolini já, de certa forma, fortalecido, vai por conta própria dominar essas regiões, né? Pagar de imperialista sobre essas regiões. E ao longo da década de 20, você tem a construção do fascismo italiano, certo? Bom, enquanto isso acontece na Europa, eu vou voltar lá, tá? Só que eu vou para os Estados Unidos agora, tá? Deixa eu apagar aqui. Bom, meus amigos,
que acontece é o seguinte: enquanto o fascismo italiano se desenvolveu ao longo, né, dessa década de 20 aí, nós teremos nos Estados Unidos, vamos botar aqui, Estados Unidos, até 1925, você tem o American Way of Life. Que envolve consumo para a promoção do bem-estar, a prosperidade, o poder de consumo alto do cidadão norte-americano, todo aquele desvario. Eles viveram até 1925. O que passa a acontecer de forma lenta a partir de 1925? Pessoal, vou puxar uma seta daqui, ó. O que está acontecendo a partir de 1925 no mundo? Uma lenta recuperação do mercado europeu. Beleza. Essa lenta recuperação do mercado europeu não foi de imediato sentido pelos fornecedores de produtos nos Estados Unidos. Então, essa lenta recuperação do mercado europeu gera nos USA a famosa crise de superprodução. E a crise de superprodução, pessoal, ela é silenciosa, porque você vai especulando o mercado. Aí você fala assim, no próximo trimestre nós vamos vender 350 mil unidades de iPhone. Do iPhone, sei lá, qualquer um. De acordo com o mercado, de acordo com as projeções, 350 mil fácil. Aí você vai lá e produz 350 mil. Como a crise de superprodução ela é silenciosa, o cara vai lá achando que vai vender 350 mil unidades. Esse aqui é o teto dele, né? Ele produziu isso aqui, ó. Ele gastou isso aqui. Ele gastou isso aqui, certo? Aí vem a projeção e derruba o real. Quando vem uma venda de 100 mil iPhones no trimestre. Então, isso aqui é o excedente. Isso aqui é chamado de prejuízo, porque é justamente aqui que você tem liquidação, 50% off, queimão de estoque, né? Garage sale. É isso aqui. A crise de superprodução é silenciosa. Isso aconteceu nos Estados Unidos, a nível de mercado internacional. Isso aconteceu entre 1925 e 1929. Quando chega aqui, e aí você tem, né, na Bolsa de Valores, especulações, falando que tal empresa está bem. As empresas não mostravam os seus estoques abarrotados. E aí as pessoas iam então investindo em ações, comprando as ações da empresa, porque a princípio essa empresa estava bem no mercado e tal, né, esperando dar aquela valorizada. E aí de 25 a 29 você começa a ter uma desconstrução do primeiro momento, que era um momento de produção, de prosperidade, de desenvolvimento, né? E aí você vai ter então aqui no mês de outubro de 29, o crash da Bolsa de Nova York. Ações de empresas que pareciam estar bem no mercado estavam desvalorizadas. 10 milhões de dólares em oferta de ações e nenhum comprador.
Isso fez com que a Bolsa de Valores ali em Wall Street fechasse as portas no pregão, porque você não tem ninguém comprando. Ocorre uma desvalorização fortíssima da moeda. Você começa a ter homens que eram milionários porque tinham dinheiro investido em ações. Nesse dia, perderam tudo, absolutamente tudo. Isso é 25 de outubro de 1929, enfim. Nesse dia eles perderam tudo. Os caras tinham $1 milhão em ações. O mercado quebrou, os caras perderam tudo. E aí você tem, a partir de 29, uma crise, que é chamada de crise de 29, que vai afetar não só os Estados Unidos, como o mercado europeu e de leve o mercado brasileiro, né? O mercado na América Latina, até na Argentina mesmo, você teve um golpe militar em 1930, se aproveitando dos efeitos da crise de 29, né? No Brasil você tem o golpe do Vargas com os tenentistas, né? Em 30 também, se aproveitando de uma situação ali. Então, o crash da Bolsa vai gerar uma calamidade pública, uma calamidade mundial. O mercado europeu é afetado. Em especial, a Alemanha. Aqui nós teremos uma realidade de 16 milhões de desempregados. Veja bem, pessoas que tinham milhões de dólares em ações, no outro dia estavam na fila da sopa. No outro dia não, literalmente, né? Mas num outro momento, estava passando necessidade tamanha que estava na fila da sopa, que é comum ali em algumas regiões, alguns estados nos Estados Unidos, para a população em situação de rua. Você tem executivos se jogando do alto dos arranha-céus de Wall Street, né? Suicídios acontecendo ali, justamente porque o cara pirou. Ele perdeu os milhões que ele tinha de um dia para o outro, né? De 24 para 25. Então, nesse momento, essa crise, ela afeta a população comum, ela afeta a gente rica, né? Gente perdendo muito dinheiro, acionistas ingleses perdendo muita grana, porque estava investido em empresas dos Estados Unidos, né? As filiais de empresas europeias que estavam nos Estados Unidos sofreram com esse baque, então o mercado europeu vai numa avalanche também. Pessoas estavam vendendo, tem uma imagem clássica de um cara vendendo um Rolls Royce da época, né? A $100. $100 na época era muito dinheiro. Era muito dinheiro, né? Se você parar para pensar, cara, entre 1910 e 1930, né? Você comprava ali uma passagem para o Titanic, ali em 1912, o Titanic, aquele navio que naufragou de maneira trágica, né? Por causa de um iceberg. A primeira classe pagava o equivalente a $4.000 a passagem para poder viajar naquele primeiro transatlântico lá. Hoje, $4.000 daquela época equivale a $50.000. Olha só como que, né, você tem a moeda mudando, se enfraquecendo, desvalorizando, né? A época que a Coca custava 25 centavos, a Coca chegou a custar 5 centavos. Né? Já na década de 20, ela já estava com década de 30 e 40, ela já estava custando 25 centavos, uma garrafa de Coca, assim, né? Você vê a história do McDonald's na década de 50. Na década de 50, cara, um sanduíche do McDonald's custava 50 centavos, 60 centavos, né? Então, essa moeda vai desvalorizando com o tempo, os câmbios vão mudando, né? Então, você vai ter desemprego, você vai ter falência de grandes empresas, bancos falidos, indústrias falidas, né? As pessoas passando necessidade. Vou botar aqui falência de empresas. Você tem imagens fatídicas de pessoas vendendo crianças. Coloca a criança na frente da casa e vende. Né? Vendia as crianças, porque estava precisando de dinheiro. Então foi calamitoso para os Estados Unidos.
E esse efeito da crise de 29 vai então se mostrar muito forte sobre o mercado europeu e principalmente aqueles países do mercado europeu que estavam já com as bases extremamente frágeis, como era o caso da Alemanha. A Alemanha estava mal ainda, com o tratado de adversários batendo na cabeça, e aí vem a crise de 29 e leva tudo. Dessa maneira, meus amigos, a crise de 1929, afeta a estrutura dos Estados Unidos e Europa, o que vai fortalecer um outro fascismo. Nós vemos aqui um outro fascismo. Adolf Hitler. Adolfo Hitler. Gente, o Adolfo Hitler, ele é o cara que lutou na Primeira Guerra Mundial pela Áustria, porque ele é austríaco. Ganhou honrarias por braveza, por coragem. Quando ele volta da guerra para a Áustria, ele percebe o clima de calamidade. Ele mesmo não conseguia se sustentar. Ele era um artista visual, não passou no exame da Academia de Belas Artes de Viena, né? Foi rejeitado pelo seu estilo de arte, não foi aceito, passava uma situação financeira bem delicada, era sustentado por uma irmã, né? Por uma irmã que dava algumas quantias para ele às vezes, para que ele pudesse sobreviver. E ele vivendo aquela dificuldade, vendo a dificuldade do trabalhador, tanto austríaco como alemão, ele faz uma observação quando ele chega à Alemanha. Naquele momento, onde a crise era generalizada, o palco para a ascensão das ideias socialistas era amplo, né? O trabalhador que estava sendo marretado ali, ele fácil aderia ao socialismo, né? Que falava de uma revolução para acabar com a crise, para tirar a burguesia do poder, aquela coisa toda que aconteceu na União Soviética, mas beneficiou só os poderosos, né? Os poderosos políticos. E aí o que vai acontecer, pessoal? Adolf Hitler começa a perceber o cenário calamitoso que a guerra deixou. Desemprego, fome, gente sem casa. E ao chegar na Alemanha, saiu da Áustria, foi tentar alguma coisa na Alemanha. Chegando na Alemanha, nas cervejarias da Baviera, né, ele então observa uma realidade de uma maneira minuciosa. Ele vê o alemão judeu com o seu negócio, com a sua propriedade privada e vivendo bem. Ele olha para o alemão não judeu e ele vê o cara desempregado, passando fome, morando na rua, a grosso modo. Fica claro para ele essa dicotomia. E ele passa então a entender que são os judeus os responsáveis por aquilo. Famílias, nas teorias, né? Famílias de judeus que teriam financiado a guerra. Banqueiros judeus que lucraram com a guerra. Todos responsáveis pela desgraça da Alemanha. Tanto que o judeu alemão está bem. O alemão não judeu está horrível. Então ele começa a fazer essa associação e ele então passa a professar essas ideias entre os trabalhadores, nas cervejarias onde eles se encontravam depois do trabalho. Nas cervejarias da Baviera, então, Hitler começa a ganhar adeptos com seu discurso, um discurso agressivo, mas que ia ao encontro das grandes necessidades que aqueles trabalhadores tinham por causa do momento delicado. Então ele passa a desenvolver um discurso agressivo aos judeus, culpando-os pela crise, por monopolizarem o capital e deixarem uma crise afetar os alemães comuns. Ele passa a desenvolver um discurso nacionalista, um discurso de revival, né? Um discurso que vai tentar dar um upgrade. E ele então começa a ter alguma notoriedade na década de 20. Enquanto Mussolini estava no poder, por causa dos efeitos da marcha sobre Roma, Hitler caminhava lentamente para esse poder. No ano de 1922, ele tentou
aplicar um golpe, né, com a ajuda de alguns políticos da reserva, de alguns ex-combatentes, de alguns ex-generais, para tirar o governo de um cara chamado Wittenberg. E ele vai chamar esse golpe de Punch, o Punch de Berlim. O lance é que ele não teve o apoio necessário. No final das contas, os homens de peso que estariam apoiando ele não apareceram. E ele então vai preso, né, com tentativa de golpe no governo do governo alemão, que seria a República de Weimar. Nessa brincadeira, onde ele tenta depor a República de Weimar, os seus discursos já ganharam notoriedade. Ele está numa prisão domiciliar, ele não pode ter contato com todas as pessoas, só com algumas, mas os seus discursos, as suas sementes já foram plantadas. Um discurso antissemita muito forte, né? Um discurso que vai desenvolver o ódio ao judeu e vai, obviamente, incitar ao nacionalismo. Adolf Hitler, então, na prisão domiciliar, ele escreve o seu famoso livro Mein Kampf, que significa minha luta. Nesse livro, galera, que é grandão, ele vai basicamente escrever sobre a doutrina do nazismo, né? Agora, por que nazismo? O partido que é criado pelo Hitler, com base nos seus discursos que começaram nas cervejarias da Baviera e depois ganharam palanques maiores, até a chegada do golpe do Punch e ter dado errado, é o partido do nacional-socialismo, um partido trabalhador. É por isso que muita gente fala sobre o nazismo ser de esquerda, porque a base de ascensão do nazismo é o trabalhador. E o partido é o partido do nacional-socialismo. Então, nazi vem do nacional-socialismo, certo? Então, você tem aqui o Mein Kampf consolidando as doutrinas nazistas, que nada mais é do que um fascismo alemão, tá? Fascismo alemão tá certo. Fascismo italiano também. Só que no caso da Alemanha, nazismo vem do nacional-socialismo, que é o partido que o Hitler utilizou, criou, para tentar ter esse protagonismo político aí, tá certo? Bom, nesse caso, você vai ter... Vou botar em vermelho aqui. Você vai ter aqui antissemitismo. E aqui é o seguinte, galera. Hitler vai culpar os judeus pela crise econômica. O problema do Hitler com os judeus é a questão econômica. Só que ele vai colocar uma capa de racismo. Tá? Ele vai colocar uma capa de racismo para justificar a perseguição. Então, um dos pilares do livro Mein Kampf é o antissemitismo. Ele escreve assim: antes tivéssemos matado todos esses hebreus. Ele tem um trecho que é assim: poderíamos ter matado esses hebreus antes, mas por causa da nossa falha, estamos aqui. Antissemitismo, raça ariana. A raça ariana seria uma raça pura, né? Homens altos, louros, brancos, olhos azuis e extremamente fortes. A raça ariana seria a raça perfeita. Se fosse num darwinismo social, seria o topo da pirâmide do darwinismo social. Você tem até tentativas de experimentos científicos para a criação dessa raça. Hitler investiu pesado nessa questão da ciência para criar uma raça superior que dominaria, né, o que eles chamam de Terceiro Reich. Né? O Terceiro Reich que seria a de administração dele. Então nós temos antissemitismo, raça ariana e a ideia do espaço vital. Aqui, pessoal,
aversão ao judeu, exaltação de uma raça pura e a necessidade dessa raça pura ter espaço para se desenvolver. O Hitler já tinha desenhado a Segunda Guerra Mundial nessa obra, só que ninguém ligou para isso. Então, esse livro passa a ser escrito e ele consegue vender 20 mil cópias. Para ele foi muito pouco. Ele precisava de grana, né? E aí, quando ele sai da prisão domiciliar, em 1924, ele então começa uma campanha. E essa campanha, para chegar ao parlamento alemão, consolida o Partido Nazista, beleza? E ele, como representante, como líder, né, o chefe, dono do Partido Nazista, ele passa a fazer campanhas para que mais e mais políticos associados ao partido tenham acesso ao parlamento alemão. Nem Hitler, nem Mussolini deram golpes de Estado para assumir o poder, pessoal. O totalitarismo europeu, ele é o maior exemplo de que uma ditadura pode começar dentro de uma democracia. Mussolini foi assim. Hitler também. E Hitler começa uma campanha fervorosa e fica de 24 até 1933 no protagonismo político, conversando com homens poderosos, conversando com homens, por exemplo, ele contrata marqueteiros para a campanha, consegue investidores, banqueiros que vão investir na sua campanha. Inclusive, num determinado episódio, um deles é judeu e aí fica um clima chatão, né? Então você tem aí o Hitler fazendo uma campanha, recebendo apoio da burguesia. Hitler recebe apoio da classe burguesa forte. Mulheres ricas da Alemanha davam carros para ele que ele pudesse fazer a campanha dele. Foi um negócio exaustivo, mas o discurso do Hitler era parecido. Só que o discurso do Hitler ele estava em cima e apoiado em duas coisas. Primeiro, no Tratado de Versalhes como o Tratado da Vergonha. Falando que o Tratado de Versalhes foi o culpado por boa parte da desgraça da Alemanha. E depois a crise de 29. Hitler se apoia na crise de 29 para embasar o seu discurso dizendo que a democracia liberal falhou. Os regimes democráticos são frágeis, por isso falham. E a maior prova da fragilidade, da falha do regime democrático liberal seria a crise de 29, que afetou milhões de pessoas, gerando fome, gerando desemprego, gerando carestia. Cara, esse discurso foi muito bem elaborado diante de uma terrível falha do sistema capitalista. Que crise de superprodução acontecia o tempo todo, mas essa aqui teve um nível mundial. Então, o discurso do Hitler ele fica muito mais forte a partir de 29, quando a Alemanha sofre de uma maneira muito forte com os revermes da crise de 29. Então, ele começa a ter mais gente do partido nazista no parlamento alemão, começa a ter mais gente entrando, a ponto dele chegar a 60% do plenário, né, do poder legislativo do parlamento alemão, com membros do partido nazista. E a partir daí, no ano de 33, ele assume como chanceler. Chanceler alemão, com apoio popular, hein? Se liga. Apoio popular fortíssimo, fortíssimo. Hitler chega ao poder, principalmente com os embasamentos dos discursos sobre a crise de 29. E aí, pessoal, vamos apagar aqui novamente. Veja bem, 1934,
judeus em guetos murados. Antes dos campos de concentração, quando o Hitler assume em 1933, ele já começa a criar legislativamente leis que restringam, né, os judeus. Então você tem a Noite dos Cristais, que foi uma invasão do exército da SS, né, que é do exército ali nazista, entrando em bairros de judeus e quebrando, né, as suas propriedades privadas, expropriando eles. E ali você vai ter a famosa Noite dos Cristais, que é um dos primeiros episódios que mostra um pouco dessa raivosidade, dessa animosidade do Estado alemão contra os judeus, já bem no início, né, daquela empreitada antissemita, tá certo? Então nós temos judeus em guetos murados. Eles iam para as periferias e eles colocavam placas nos muros dizendo: aqui tem judeu, tipo assim, não passe, não entre. Então você já tem aqui uma expropriação e uma restrição dos judeus, né? Você começa a ter, por exemplo, a reativação da indústria. E isso inclui a indústria bélica. Então Hitler, agora ele está desrespeitando o Tratado de Versalhes. Ele está num processo de desrespeito, ele está quebrando os protocolos estabelecidos na década de 20, né? Então ele está reativando a indústria bélica, tá certo? Está tomando conta do capital e das próprias dos judeus, beleza? Ele está então, vamos colocar aqui que de 33 a 38, ele criou muitos empregos, criou empregos. Pessoal, nós tínhamos aqui 5 milhões de desempregados. Quando Hitler assume, 5 milhões de desempregados na Alemanha. Em 1938, menos de 10 anos depois, esse número cai para 900 mil. O cara desenvolveu uma política econômica muito boa para a Alemanha. O nazismo era bom para a Alemanha, para o alemão, que estava ali com emprego, né? Que estava ali insuflando o nacionalismo, o orgulho de ser alemão, aquela coisa toda, a dignidade sendo devolvida. Então eles vão nessa vibe aqui desenvolver esse sentimento. Então para a Alemanha o nazismo foi tudo de bom. Para o judeu que estava lá não foi, né? Não foi. Então você tem criação de empregos, reativação da indústria bélica, e aí o Hitler começa com a sua diplomacia. E aí, gente, a diplomacia hitlerista, ela é interessante, né? Porque havia aqui interesses geopolíticos de Adolf Hitler para se manter poderoso, para fazer da Alemanha uma região grande, para que ele pudesse se vingar do Tratado da Vergonha. O seu objetivo era traçar um caminho onde tudo que foi feito à Alemanha fosse devolvido, né? Então ele nutria uma raiva ali por ingleses, por franceses, pelo que fizeram principalmente com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Então nós temos aqui a diplomacia do Hitler sendo construída por meio de acordos. Então havia aqui, ó, Áustria. Hitler tinha interesse em expandir para a Áustria. O termo que se fala para isso aqui é o termo Anschluss. Eu vou colocar aqui Anschluss. Quando você lê esse termo Anschluss, a grafia vai estar diferente nos livros, tá? Porque como é uma palavra estrangeira que não tem uma tradução específica, então às vezes aparece diferente. Anschluss, que seria o avanço sobre a Áustria, terra natal dele. Quando a Áustria vivia uma situação bem complicada. Nada parecido com o glorioso Império Austro-Húngaro, né? Nada parecido. Nós tínhamos ali na Áustria um verdadeiro multiculturalismo, né? Você tem cigano, socialista, judeu, católico, protestante, e o Hitler tinha horror àquilo. Então, quando ele entra na Áustria, ele é recebido sendo aplaudido, né?
Uau, o grande líder chegou aqui, aquele cara que está reavivando a Alemanha, que está dando orgulho nacional. A galera recebeu ele sendo aplaudido. E ele utilizou a Áustria como base de indústria bélica. E ainda mandou, vamos dizer assim, na Áustria, perseguiu o judeu pra caramba lá, mas usou a Áustria como indústria, base da indústria bélica. Aí, quando ele demonstra o interesse de anexar a Áustria à sua dominação, você começa então a ver que os outros países europeus, eles estão de olho. Tanto a Inglaterra como a França entram num estado de política de apaziguamento. Eles não chegam a questionar o Hitler sobre essa sua ascensão súbita e sobre a anexação da Áustria. Tanto que num acordo, nesse pacto de apaziguamento aí, esse acordo ele garante que o Hitler chegue à Áustria e só. O acordo dele com ingleses e franceses é o seguinte: eu vou chegar na Áustria, vou anexar porque nós temos a mesma origem cultural, eu sou austríaco, então eu posso ter soberania lá para reavivar a situação. Então, ingleses e franceses não querem entrar numa nova guerra, de jeito nenhum. A França não tem nem condições de entrar numa guerra. A Inglaterra ainda tem um pouquinho, mas também não quer. A Primeira Guerra foi traumática para a Europa. Uma guerra que eles acharam que duraria meses, durou 4 anos. Então, eles não queriam entrar numa guerra. Então, a política de apaziguamento criada por ingleses e franceses dá ao Hitler espaço necessário para que ele possa desenvolver os seus planos, que já estavam escritos aqui. Sabe o que é isso aqui, gente? Eu quero anexar a Áustria. Espaço vital. Espaço vital. Então ele vai lá e anexa a Áustria. Pá! E, no outro momento, a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia. Na região dos Sudetos, é uma região noroeste da Tchecoslováquia, havia ali 20 mil habitantes, que ele dizia ser de mesma origem cultural. Então ele chega e anexa a região dos Sudetos aos seus domínios. Cara, o Hitler já caminhou muito bem para quem não está querendo guerra, né? Para quem não está querendo guerra. Então ele consegue fazer isso até 1938. E por causa desse avanço, quem está do outro lado lá, o perigo que vem do leste, né? Joseph Stalin, o homem de ferro da União Soviética. Aquele que deu o balão no Vladimir Lenin. Esses caras estão aqui, ó. Inglaterra e França não querem se meter em nada, né? Estão ali na política de apaziguamento. Hitler está caminhando, o cara está controlando o esquema. E aí ele chega por volta de 38 e faz um pacto com a União Soviética. O famoso pacto de Ribbentrop-Molotov. O pacto de não agressão germano-soviético. Famoso. O pacto de Ribbentrop-Molotov estabelecia que, em caso de guerra, a Alemanha não invadiria a União Soviética e idem. E vice-versa. Só que, galera, aqui nesse pacto tinha uma cláusula secreta que não foi definido para a imprensa. Houve uma cobertura da imprensa, né? 2 líderes, né? Hitler e Stalin, fazendo um pacto de não agressão no momento de tensão. Isso é muito curioso. Aí a imprensa vai lá e faz uma cobertura completa. Mas tinha aqui uma cláusula secreta que era o seguinte: haveria uma invasão à Polônia. A Polônia era um problema, tanto para a União Soviética como para a Alemanha. Uma questão territorial envolvendo a União Soviética e os judeus poloneses para o Hitler. Então a cláusula secreta dizia que
haveria uma invasão à Polônia. Isso aí, galera, já é prelúdio da Segunda Guerra Mundial. Então o Hitler, ele foi o cara meio que arquitetou o gatilho da guerra. Foi ele que fez isso. E a gente chega a algumas conclusões, pessoal, que são importantes para nossa análise. Eu vou colocar aqui naquela parte do quadro. Só para antes da gente entrar na Segunda Guerra, tá? Rapidão. Olha só. O Tratado de Versalhes, ele não resolveu o problema do pós-guerra. Não resolveu. O que acontece é que esse Tratado de Versalhes, ele cria uma situação que depois vai piorar. Por isso que a gente fala que a Segunda Guerra é a continuação da Primeira, porque as rivalidades não foram resolvidas. Quem sabe até os 14 pontos de Wilson teriam resolvido as rivalidades, mas o Tratado de Versalhes foi um tratado vingativo, que se vingou do jeito que quis da Alemanha, mas na verdade criou um monstro que está voltando agora, um monstro antissemita que quer conquistar o mundo, quer construir o Terceiro Reich, né? O Terceiro Reino. O Segundo Reino era do Bismarck no processo de unificação e o primeiro dos germanos. O Império o Reino Germânico, que foi construído no coração de Roma, que definiu o fim do Império Romano, primeiro Reich. Segundo Reich, a unificação da Alemanha. E o Hitler seria o líder do Terceiro Reich. E ele está trabalhando para isso. Ele escreveu sobre isso. E ele vai fazer. Ele não vai conseguir, mas ele vai... Está aqui, ó, no processo. Então, o Tratado de Versalhes, ele não resolveu os problemas, mas de maneira camuflada, potencializou os problemas. Por isso que você tem uma guerra que é um intervalo. Primeira e Segunda Guerra, na verdade, são a mesma guerra. Só que com um intervalo de 20 anos, aproximadamente. Dessa maneira, o Tratado de Versalhes não resolve o problema. Ele cria, na verdade, um revanchismo alemão. Personificado na figura do Hitler, né? Personificado na figura do Hitler. Então está aqui uma conclusão que conecta a Primeira à Segunda Guerra Mundial. Foi por causa disso que você tem a crise alemã especificamente, mas a guerra gerou uma crise na Europa, o que vai fazer então com que o mundo, a Europa toda, e isso com reverbes no mundo, esteja preparado para uma Segunda Guerra Mundial. As lideranças carismáticas, Mussolini e Hitler, ascenderam ao poder com o apoio das elites, com o apoio popular, porque a crise afetava todos os setores. Então eles se colocam como os salvadores da pátria diante de uma crise para subir ao poder e governar de maneira totalitária, onde o Estado manda em todos os setores, em todos os aspectos daquela sociedade. Estados autocratas, né? O totalitarismo tem isso. E o Hitler, ele potencializa o que o Mussolini fez com relação a culto ao líder, né? Nas campanhas, cara, você tem a suástica, que seria o símbolo do partido nazista, e de um determinado momento para frente passa a ser só a figura do Hitler. Então, começa um culto ao líder ali. E ele começa a desenvolver as ideias não só antissemitas, mas uma ideia contra os deficientes físicos, né? Muito forte, deficiente mental e deficiente físico. Você começa a ter uma política contra os idosos, porque eles referem-se a um peso na economia do país. Então, naquele momento, você tem propagandas, a mídia nazista vai ser fantástica, né? É o mesmo modelo que a Rede Globo adotou, que é do Goebbels, né? A pessoa fala Goebbels, do Goebbels, né? O ministro da propaganda hitlerista, ele criou uma situação, ele criou um tipo de mídia que é o que a Globo adota hoje. Né? Por isso que a Globo é essa potência ainda. Daqui a uns 10 anos eu acho que não vai ser. Então, nesse momento, você tem aí um ministro da propaganda que é muito bom, que nas salas de cinema vai fazer propaganda antissemita, comparando os judeus a ratos, né? Vai fazer todo um esquema de exaltação da figura de Hitler e da demonização da figura dos judeus. Dessa maneira, tudo isso que aconteceu até aqui, nós chamamos de período entre guerras, tá? A ascensão de lideranças carismáticas que vão dar forma ao totalitarismo, a crise de 29 que vai redesenhar o modelo econômico. Por falar em crise de 29,
antes da gente entrar na guerra, nós teremos aqui o famoso New Deal, né? Enquanto isso tudo está acontecendo, galera, enquanto o Hitler está colocando em prática tudo que estava no Mein Kampf como chanceler alemão, né? Como primeiro-ministro alemão ali, nos Estados Unidos, nós temos uma política do presidente Franklin Delano Roosevelt, que é o New Deal. Muito se fala, né, sobre o New Deal não ter sido responsável pela recuperação econômica. Mas o New Deal foi o plano do Estado para conter os efeitos da crise. E aí existe uma medida polêmica aqui, cara. Existe uma medida polemicíssima aqui. Porque nesse momento o Estado passa a ter o controle dos setores, vou botar aqui entre parênteses, todos da economia. Isso foi muito polêmico, pessoal. Por quê? Porque quem faz isso é o Stalin. Joseph Stalin assumiu o poder na União Soviética assim que o Lenin morreu. Lenin teve um derrame em 1924. E ele ficou impossibilitado de conduzir o Estado que ele mesmo criou, né? E aí você tem a União Soviética com o comando do Stalin, que era o cara mais cotado dentro do Partido Comunista para assumir, né? Ele fez uma campanha interna ali contra o Lenin e tudo, e ele então assume como líder do Estado soviético. E ele vai criar um negócio chamado economia planificada. O modelo de economia planificada soviético é um modelo onde todos os setores da economia só obedecem a um senhor, o Estado. Então a iniciativa privada já era nesse aspecto, porque você vai ter, por exemplo, o Stalin confiscando terras e transformando seus proprietários em trabalhadores em campos de concentração na Sibéria, os gulags, né? Então, você ter uma economia toda controlada pelo Estado é coisa de comunista. E isso não vai ser bem visto. Mas aqui, parece que foi necessário um controle para que a economia voltasse para o trilho e depois o liberalismo econômico voltasse. Porque a crítica com relação à crise era justamente a crítica ao liberalismo econômico, que por ser liberal não conseguiu segurar. E a crise que veio foi devastadora, né? Devastadora. Então, quando o Estado passa a ter o controle dos setores, todos os setores da economia, o Franklin Delano Roosevelt ele vai ser muito criticado, vai até ser chamado de comunista, né? O cara está na América, a terra da liberdade, levanta a bandeira do capitalismo liberal e agora está controlando tudo, né? Alguns setores ficaram bem chateados com ele. Não foi um plano popular, mas foi um plano que aos poucos foi tirando os Estados Unidos daquela crise. Ao longo da década de 30, enquanto o Hitler está comandando lá, né, virando chanceler, colocando suas políticas antissemitas para funcionar, nos Estados Unidos você tem um lento processo de recuperação dessa crise. Então você vai ter obras públicas criando pequenos empregos, né? Pequenos empréstimos. Pequenos empréstimos para início de negócios. Concessão de benefícios. Que nem tem nos Estados Unidos mais hoje isso. Benefícios típicos do Brasil, benefício trabalhista, né? Então isso vai dar uma esquentada na economia, e isso entre outros, né? E a longo prazo, o New Deal, a princípio, vai tirando os Estados Unidos daquele estado calamitoso. Vai dando mais bases para que ele tenha situação boa. Tanto é que dos elementos que conseguiu tirar de vez os Estados Unidos da crise
foi a indústria bélica, a venda de armas. Como no final da década de 30 já havia um cenário favorável para a guerra, então você vai ter os Estados Unidos vendendo armas e saindo de vez da crise gerada em 29, tá? Cara, então a década de 30 foi assim, um mix de emoções. O período entre guerras foi um mix de emoções. As pessoas não viveram em paz, cara. 20 anos de ascensão de ditadores, crise econômica, desemprego. Cara, foi um tempo pesado para aquele pessoal. Então, nós temos aí o período entre guerras como um todo aí, tá bom? Gente, vocês têm dúvidas aí? O Giovanni fez uma pergunta. Giovanni, eu te respondi aquela hora, tudo certo? Respondi o que você pediu? Tudo bem aí? Os demais, alguma dúvida ou contribuição? Vou apagar esse quadro aqui para a gente caminhar para o fim da aula, viu? Só tomar uma água aqui, gente. Tem água aqui, né? Só tomar uma água aqui, pessoal. Dá 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Dá uma respirada aí. Just 1 minute a half, please. Bom, pessoal, vamos lá. Mestre, como ficou a situação dos países na África e Ásia nessa época do entreguerras? Então, é interessante porque África e Ásia estão passando por um processo de descolonização, né? Você tem o neocolonialismo sendo consolidado no final do século XIX e ao longo do século XX você vai ter
esse colonialismo forte sustentando as grandes empresas, as grandes indústrias. Tanto é que, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, você tem alguns países africanos que se posicionam a favor da Alemanha, né? Contra alguns italianos. Então, quando chega ali no entreguerras, você tem um mix. Você tem um colonialismo cansado, um neocolonialismo cansado, porque os países estão em crise e não estão conseguindo sustentar suas regiões de influência, né? Estão enfraquecidos. E esse enfraquecimento súbito por causa das guerras vai gerar nesses países afroasiáticos aquele sentimento de, cara, acho que dá pra gente se desvencilhar agora. Tanto é que depois da Segunda Guerra, você vai ter um discurso de autodeterminação dos povos criado por alguns presidentes. O próprio presidente Roosevelt, que foi presidente durante a Segunda Guerra Mundial, né, ele vai falar sobre a autodeterminação dos povos, sobre a necessidade da descolonização. Então, no entreguerras, como você perguntou, na época do entreguerras, você tem um neocolonialismo que existe, mas ele está enfraquecido, o que vai criar nas regiões afroasiáticas um protagonismo para tentar desvencilhar. E essa realidade de desvencilhar, de se tornar independente, ela fica muito mais acentuada depois da guerra, com o discurso de autodeterminação dos povos, tá bom? A gente vai falar um pouco, acho que eu separei uma aula sobre descolonização afroasiática, a gente fala um pouquinho disso aí, beleza? Gente, vamos introduzir a Segunda Guerra Mundial aqui. Tiago, como a Liga das Nações encarava essa ascensão de governos totalitários? Tiago, a Liga das Nações foi o órgão mais ridículo que criaram na história do século XX. Sério mesmo. A Liga das Nações, que foi o órgão criado depois da Primeira Guerra Mundial para fazer o papel que a ONU fez, porque ela não faz mais esse papel, a ONU perdeu a noção e agora fica se metendo em coisa ridícula. Mas a Liga das Nações, ao longo do período entre guerras, principalmente na década de 30, ela não tinha expressão alguma. Os países que faziam parte da Liga das Nações não investiam dinheiro na Liga das Nações. Então, na década de 30, a Liga das Nações ela existia só de nome, porque na prática os Estados Unidos não estavam conseguindo manter, né? Você tem uma presença mais ou menos dos Estados Unidos ali. Os países europeus mergulhados na guerra prestando atenção no Hitler. Então esses países foram o máximo de expressão que a Liga das Nações teve no período entre guerras foi apoiar a política de apaziguamento de França e Inglaterra para não gerar um atrito com a Alemanha e começar uma guerra. No mais, a Liga das Nações ela é quase inexpressiva. Mais alguma? Se mandar eu vou responder. Vamos introduzir a Segunda Guerra aqui, meu povo. Olha só. Opa, aqui não vou pegar mais. Chega o ano de 1939. 1º de setembro. Gatilho. A gente viu o período entre guerras, é como se fosse a explicação do século XIX para a Primeira Guerra. O período entre guerras é a explicação para a Segunda Guerra. O gatilho da Primeira Guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, em Sarajevo. Aqui, como vocês devem saber já, né? Invasão alemã na Polônia. Invasão alemã na Polônia. Tática de guerra. Blitz. Krieg. Ou que eles chamam também de guerra relâmpago. Certo?
E aí olha só o desenrolar das relações internacionais, gente. Olha só o desenrolar das relações internacionais. A Polônia era uma região que estava fragilizada, ela estava entre a Alemanha e a União Soviética, e isso era muito ruim para ela, porque tanto Stalin como Hitler tinham interesse em acabar com aquela intervenção da Polônia com relação a alguns territórios, né? O problema era territorial. Então você tem um território chamado Território de Danzig, que era um território que dava uma saída estratégica para o mar, que no passado, no processo de unificação da Alemanha, fazia parte do Império Alemão. Só que eles perderam no Tratado de Versalhes. Hitler, então, como vocês viram, já tinha um protagonismo diplomático, anexando a Áustria, anexando os Sudetos na Tchecoslováquia. Então ele estava, tipo assim, 2 passos à frente do resto do mundo, se fosse começar uma guerra. E ele, então, pede, como um terceiro elemento de seu protagonismo diplomático, ele fala para a Polônia: nós queremos o território de Danzig de volta. E a Polônia vai na retranca e diz: não. Para a Polônia falar isso, ela não estava sozinha. Ao longo do período entre guerras, ingleses e franceses firmaram alguns acordos com a Polônia de proteção. Porque a situação dela era delicada, entre uma Alemanha falida na época e a União Soviética que queria arrancar a vida dela, ingleses e franceses fizeram uma espécie de acordo de proteção da Polônia. Caso alguma coisa acontecesse com a Polônia, aconteceria com eles também, então eles seriam protagonistas de uma defesa. Bom, o fato é que, quando a Polônia se recusa a dar o território para a Alemanha, os alemães então invadem no dia 1º de setembro de 1939, usando a Blitzkrieg. Não é a música dos Ramones. Blitzkrieg, a guerra relâmpago. Uma tática de guerra extremamente destrutiva, onde você vai por terra, água e ar. E um ataque maciço ao mesmo tempo em regiões estratégicas. Em 20 dias... Cara, em 20 dias você conquistar um país, por menor que ele seja, conquistar um país em 20 dias, uau, né? Então você tem aqui 20 dias e a tática da Blitzkrieg havia dominado a Polônia. A Polônia estava de joelhos. O fato é que, com isso, você tem uma ativação de alianças de guerra. Veja bem, esse aqui é o gatilho, né? Pá. Se a Polônia, que tinha acordo com a Inglaterra e com a França, foi atacada, então do mesmo lado eu vou ter Inglaterra e França, certo? Combatendo o inimigo comum, que era a Alemanha. Certo? A Alemanha, antes de começar a guerra, havia assinado com a Itália um negócio chamado Pacto de Aço, que era uma união entre governos fascistas para a exaltação de seus países e para a derrota daquele contexto de crise. O Pacto de Aço, então, é ativado. Então, a Itália está desse lado. E não vai mudar agora. Aprendeu a lição, foi trouxa, e aí... Então, você tem um problema aqui, ó. Parece que as antigas alianças estão se formando novamente. Em 1939, até o final do ano, você tem pelo menos isso aqui, ó. Quem está aqui no meio? A União Soviética e os Estados Unidos estão aqui, ó, assistindo. Por quê? A União Soviética tem um acordo de não agressão com a Alemanha, mas, de tudo, não gosta do Hitler. Queria invadir a Polônia. Os Estados Unidos estão acabando de se recuperar da crise de 29 e estão vendendo armas, mantimentos. Os caras já estão vendendo carne enlatada, salsicha enlatada, Coca-Cola a 5 centavos nos campos que vão ser campos de guerra. Estão vendendo tudo, não é só arma, não, é mantimento mesmo. A indústria chegou na alimentação, então os caras estão vendendo comida enlatada até rachar o bico de sódio. Então, esses dois países estão aqui, ó. E aí vem o Japão. Cara, o Japão, brother, como cabeça de chave. O que o Japão estava fazendo aqui, gente? Desde o final do século XIX. Vamos pegar aqui uma retrospectiva do Japão, só para a gente conseguir entender as alianças de guerra, tá? Olha só, século XIX. Japão era
Meiji. Cara, isso aqui acabou com o governo dos samurais, com o governo do shogunato. A era Meiji representou um avanço industrial. A família Mitsubishi, por exemplo, já era uma família extremamente poderosa aqui. Família Mitsubishi, tá? Então, o avanço industrial japonês deu ao Japão um posicionamento imperialista no Oriente. Então o Japão está fazendo o que a Inglaterra fazia na África, só que no Oriente. Cooptando várias ilhas, buscando matéria-prima e se fortalecendo. Quando chega o século XX, o Japão, já meados do século XX aqui quase, né? Você já tem um Japão forte e com pretensões expansionistas. E o Japão tem um inimigo. Tem um inimigo, que é os Estados Unidos, no Havaí. O Japão, no início do século, tinha passado pela Guerra Russo-Japonesa. Cara, a Guerra Russo-Japonesa foram 40 mil russos contra 10 mil japoneses. E os russos perderam a guerra, né? Costumo dizer que os japoneses chamaram o Goku para fazer só uma Genkidama e matou todo mundo, porque é a única explicação que tem, velho. Viável, né? Na verdade, você tem 40 mil soldados soviéticos, mas não eram soldados profissionais. Eram homens da agricultura que pegavam em armas. E do lado japonês eram soldados profissionais. Então você tinha 10 mil soldados profissionais contra 40 mil agricultores. O resultado não seria outro, né? Então o Japão já tinha uma relação estremecida com os Estados Unidos e também um pouco com a União Soviética. E havia interesse em se aliar à Alemanha e Itália, que estavam contra esse pessoal do Ocidente aqui. Então o Japão entra aqui como cabeça de chave, cara, quando a guerra começa. E é justamente essa primeira fase da guerra que vai definir até 1941, né? A primeira fase da guerra, 1939 até 1941. Essa é a primeira fase da guerra, meus amigos. Essa primeira fase, ela vem com um protagonismo alemão. A Alemanha tá impossível, cara. Submarino, a aviação nazista estava impossível. Os caras estavam, por onde passavam, eles dominavam. Então vamos dizer que parte significativa da Europa Ocidental foi dominada pelos nazistas até 41. Os caras passaram ali, né? Havia um apoio em Portugal e também na Espanha dos regimes de Franco e de Salazar, que são os totalitários da Península Ibérica. Então Portugal e Espanha são amigos, né? Não são expressivos na guerra, mas são regimes que apoiam o nazismo. O salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha. Então você não tem problema ali, mas você tem problema na França, vai subindo, você vai ter problema na Noruega, né? A Suíça. Problema na Suíça não, né? Que a Suíça sempre foi um território neutro. Mas o Hitler vai conseguir dominar todas essas regiões até 41. Noruega, Suíça, a região da Suécia, né? Ele vai invadindo, fazendo acordos. A própria Bélgica também não resistiu, né? Também aos pés de Hitler. Então a ofensiva da Alemanha, alemão, botar aqui avanço, né? Avanço. Existe apenas uma soberania no Ocidente que os alemães não conseguiram derrotar. Uma soberania. A Inglaterra. Os navios bombardeios da Inglaterra conseguiram abater mais de 2.000 aviões nazistas. Tudo bem, Londres ficou destruída, mas os nazistas recuaram. Foi o único recuo deles de 39 a 41. O mundo olhava perplexo para a guerra.
porque a tirania antissemita vencia na Europa. A resistência daqueles que lutavam pela liberdade não fazia efeito nenhum. A Inglaterra conseguiu repelir o ataque, mas só a Inglaterra em 3 anos. Né? Só a Inglaterra em aproximadamente 3 anos. Então até 41 você tem uma guerra que define a vitória da Alemanha. Vitória nazista, primeira fase. Lá, vitória nazista. E aí, pessoal, transição da primeira fase para a segunda fase, tem algumas batalhas que a gente precisa conversar a respeito, né? Tem algumas mudanças diplomáticas, tem os encontros em Teherã, que vão dar bem forma a essa segunda fase, né? De 42 a 45. Então, essa parte de 1942 até 1945, que é a segunda fase, a gente vai desenvolver na próxima aula. E a gente também já vai entrar no nazismo, beleza? Guerra Fria. Certo? Gente, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado pela presença. Até semana que vem, tá? Grande abraço.